Todo mundo cansado, né? Última palestra do dia. Tô aqui com o meu capacete aqui. Vamos ter que escrever um pouquinho para mostrar para vocês aí o tema. Então essa palestra originalmente é um slot do patrocinador da IDB, né? E a pessoa que ia palestrar, que é a Bilge, acabou perdendo o voo dela em Londres. Foi cancelado. E eu fui o escolhido aqui para montar uma palestra para vocês. Então, isso aqui é a combinação do cara sem sono às 5 horas da manhã aqui para vocês, um demo. Então, vou falar um pouquinho sobre CNPG para os leigos aí. CNPG ele é um operador de Kubernetes, tá? Então, para você administrar e criar clusters de Postgres no Kubernetes. Ele é open source. Existem vários outros operadores aí na internet, várias empresas que fazem desenvolvimento, tá? De operadores. E esse aqui começou com o desenvolvimento da IDB e hoje em dia ele está com a comunidade através do CNCF. Então, vou dar uma breve explicação aqui da filosofia dele, porque que ele se difere um pouco dos outros. E depois eu mostro um demo aí, criando algumas coisas para vocês darem uma olhada como ele funciona. Tá? Então, como eu falei, ele tem algumas decisões de filosofia um pouco diferentes de outros operadores, né? Então, desde que ele foi criado, a ideia dele sempre foi entregar diretamente com a API do Kubernetes, o máximo possível. Então, o que isso quer dizer? Né? Outros operadores, eles vão utilizar de alguns softwares para fazer algumas funções que o CNPG faz nativamente com a API. O maior exemplo disso, Patrone. Tá? Então, vocês têm operadores que utilizam o Patrone para fazer HA. Né? O CNPG não usa. Ele mesmo faz isso através de caos na API do Kubernetes. Tá? Ele mesmo gerencia isso para você. Então, é uma grande diferença de filosofia. Né? Ele tenta ser o mais justo possível ou o mais adequado possível com a API do Kubernetes. Tá? Então, ele nasce já com a ideia de ser super acoplado ao Kubernetes. Né? Então, aquela pegada cloud native, né? Que já vem do nome, né? Então, com isso, ele tem esse padrão operator, que nós vamos falar um pouquinho mais. E também ele tem uma filosofia de imagem de container imutável. Tá? Então, isso quer dizer que eles vão ter imagens bem pequenas e com algumas características diferentes. Tá? Então, vamos lá. Então, falando um pouco sobre essa integração nativa com o Kubernetes, né? Ele vai, assim como outros operadores, tá? Ele cria esses CRDs, que a gente chama no Kubernetes, que são, como tu pode imaginar que é um plugin, ele cria uma API custom lá dentro, tá? Para, quando ele for declarar alguma coisa no manifesto dele, o Kubernetes entenda. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos das CRDs que ele cria, tá? E depois ele utiliza os códigos que está embedado nessas CRDs para operar o cluster, tá? Integração com o GitOps, né? Então, claro, vai trabalhar com Kubernetes, tu vai querer ser ágil, tu vai querer ter pipeline e tudo mais, né? Então, quando você trabalha com manifesto e outras coisas, e API, tu sempre vai ter a parte de automação envolvida ali no meio, né? Então, como ele é todo declarativo, através dos manifestos, ele trabalha muito bem com GitOps, né? Então, com pipelines e tal. E aí, outra coisa que ele tem um diferencial é que toda a administração do teu cluster dentro do CNPG ele é feita através do kubectl. Tá? Então, vai ter situações em outros operadores, e aí o exemplo que eu dei do Patrone está aí, né? Tu vai querer fazer alguma operação no Patrone, tu vai ter que conectar lá um pod, mandar algum comando pro Patrone, alguma coisa desse gênero, né? Para fazer, vamos dizer que tu quer fazer um failover, alguma coisa, switch over. Aqui não. Aqui é tudo via kubectl, tá? Então, eu vou mostrar lá no demo para vocês. Beleza. Então, falando daquele padrão operator, né, que eu falei mais cedo, ele casa também com a parte de Kubernetes, né, que é aquela questão de reconciliação, né? Então, quando você
manda para o Kubernetes o teu manifesto, você está dizendo para ele, eu quero que o meu cluster seja dessa maneira. Ele vai ter essas características, né? E eu quero que ele continue nesse estado. Então, o ciclo de reconciliação e até junto com o self-healing entra nessa questão de Kubernetes, que ele sempre vai tentar manter aquele estado do teu cluster. Então, vamos dizer que você manda para o teu operador que, consequentemente, manda para a API do Kubernetes. Eu quero que o meu cluster tenha 3 nós, né? Então, ele sempre vai tentar manter 3 nós. Eu quero que o meu cluster ele tenha um nó assíncrono e um nó síncrono. Ele sempre vai manter esse estado de 2 nós. Um deles vai ser síncrono, um deles vai ser assíncrono, né? Então, ele vai ter ciclos de reconciliação, que a gente chama, que é o ciclo que ele toma para tentar voltar ao estado desejado, né? E aí que entra o self-healing, ele vai ter operações que ele vai fazer para chegar nesse estado. E esse é o self-healing, que ele se resolve de falhas automaticamente, né? E é a parte do container imutável que eu mencionei. Basicamente é uma ideia de deixar o container, onde você vai ter a imagem do seu Postgres e o que mais for necessário ali para ele rodar, o menor e mais leve possível. Então, é como se você estivesse lixando lá, lixa, deixar o menor possível para você trabalhar com tamanhos bem pequenos de containers, né? Outra questão que entra na parte de container imutável é a parte de container de sistema contra aplicação, tá? É um termo que o pessoal do projeto CNPG gosta de usar, e onde você tem um container de sistema, por exemplo, em algum outro operador, e até não precisa ser operador, pode ser outras aplicações também, que tem imagens de container, onde você tem o teu processo principal, que é a tua aplicação, né? E você tem outros softwares lá dentro, outros processos rodando dentro do container, para, vamos dizer que tu precisa fazer, tu quer botar um SSHD no teu container, não sei porquê, mas tu quer botar, né? É um processo que está rodando lá dentro, que é adicional ao processo da aplicação que está dentro daquele container, né? Aí a gente começa a chamar isso de container de sistema. Ele está emulando uma VM, basicamente. Então, e aí você tem do outro lado o container de aplicação, que é o container que o CNPG utiliza, que é o termo que ele utiliza, que basicamente é aquela parte de lixar, né? Tu tira o máximo possível, deixa somente, a gente chama de PID 1, que é só o processo do post, só o processo necessário que tu precisa lá dentro. Mais nada. Tá? Porque tu quer deixar ele o mais fácil possível de você poder finalizar ele e subir ele novamente. E com mais rapidez e mais robustez. Né? A partir disso, como ele tem somente o necessário, ele não precisa ter root. Ele não tem necessidade nenhuma de root para fazer acesso a storage, ou até rodar o storage dele por baixo, dos panos. E isso traz algumas coisas para você. Por exemplo, menores chances de ter um ataque com escalação de permissões, né? Então, se você não tem root, como que o cara vai virar root, sabe? Então, isso alivia algumas brechas que você tem, que quando você tem um container de sistema que tem outras coisas em jogo, que pode ter outros CVEs em jogo, acaba, né, dando um problema a mais. Ou até oportunidades de ataque a mais, né? E, além disso, isso entra como uma parte fundamental ali do filosofia do CNPG, é que ele tenta ao máximo não usar nenhuma ferramenta para fazer toda essa administração do cluster, né, que seja desenhada para rodar em bare metal ou numa VM. Tá? Ele sempre tenta ao máximo se aderir a qualquer coisa que seja nativa a Kubernetes ou nativa cloud. Né? Ele nunca tenta usar, ele tenta ao máximo se evitar usar qualquer coisa que seja que foi desenhada para bare metal ou para máquina virtual. Então, como falei, Patrone, o Happy Manager, até o Stolon também, então, e aí várias outras nessa lista. Né? Beleza. E aí, junto com o CNPG, o pessoal ele fez aqui uma coisa muito interessante, tá? Que é uma interface, e para quem conhece de Kubernetes, já ouviu falar do CSI, né? São drivers, né? Para você
estender networking, storage, né? E aí o pessoal do projeto, eles criaram o CinePGI, que basicamente é uma interface que foi criada pensando nessa interface CSI, né? Então o protocolo é o mesmo, é baseado no protocolo do CSI. E a ideia dele é dar à comunidade possibilidade de estender o CNPG. Então, ele vai te dar uma interface que funciona para o operador com algum plugin externo. Então, você pode ir lá criar o seu plugin, né? Enviar lá para o projeto, ou até não precisa enviar para o projeto, pode ser um plugin que foi inspirado a funcionar com o projeto, né? E o operador ele vai te dar um protocolo para você comunicar com ele, para você estender alguma coisa que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, além disso, né, isso também ajuda eles manterem menos código, né? Então, vou mostrar aqui uma parte de backup depois, que foi deprecada recentemente. O CNPG usava Barma, originalmente, né? E o Barma, o código do Barma ficava dentro do CNPG. Hoje em dia não está mais no CNPG. Com a criação dessa interface, eles pegaram o Barma e fizeram um plugin do Barma. Todo esse código Barma agora ele fica externo num plugin. Então, toda a equipe do CNPG não precisa manter código do Barma agora. Você pode ter outras pessoas que trabalham somente naquele plugin do Barma, entendeu? E isso abre portas a pessoas fazerem plugin para PG Backrash, para outros tipos de ferramentas de backup, o OD. São plugins que o cara vai criar. Ele não precisa ter participado no projeto do CNPG, ele só precisa entender que vai ter aquele protocolo ali que ele pode comunicar, né? E as possibilidades que ele pode fazer com o protocolo. E aí ele vai fazer um plugin para o PG Backrash e no futuro tu tá usando o CNPG com o PG Backrash, né? Para backups. Então, é algo bem interessante, algo que vem do Kubernetes já, né? Com o CSI. Então, é só você ver quantos plugins de storage você tem para o Kubernetes, tem milhares, né? Então, ele vem dessa ideia. E como eu falei, então, criação de plugins, aqui tem alguns exemplos, tá? De coisas que o CNPG espera que poderão ser criados plugins no futuro, tá? Tem mais, não são todos esses, mas esses são alguns importantes. Então, gerenciamento de wall. Então, no futuro, alguém pode fazer um plugin que ele gerencia o wall de uma maneira diferente, tá? Backup recovery, como já falamos, né? Parte de log e auditoria. Então, um plugin que administra a parte de log e auditoria do Postgres. Exportação de métricas, então a gente já tem casos assim, né? A gente tem o Prometheus Export e outras coisas assim, que são, hoje em dia, geralmente eles são adicionados como sidecars ou um container junto do pod. Dessa maneira, a gente pode ter um plugin externo que faz isso, né? Ele não precisa ser um container lá dentro. Um pouco diferente. Ele só comunica via esse protocolo. E aí tem autenticação, autorização. Então, por exemplo, um plugin do PG Bouncer, plugin do PG Pool, e entre outros, né? Tem várias outras opções. Então, como eu mencionei o Barma, né? Falando um pouco do plugin dele. Então, aqui tem um pouco só do Barma em si, né? Para quem não conhece o Barma. Então, ele habilita fazer backup físico contínuo, então é online. E para Object Storage, né? Então, você quer jogar no bucket ou alguma coisa assim, ele faz. Toda a parte de archive, restauração de wall, né? Então, ele faz tudo isso para você também, ele gerencia através desse plugin, hoje em dia. A parte de PTR, então você quer voltar a tua base para um ponto no tempo, no passado. Usa o Barma para isso, com os seus backups. Ou senão tu quer restaurar, tu quer pegar um backup do teu cluster primário, tu quer criar uma base secundária para testes, um ambiente de homologação. Tu pode pegar um backup do Barma, do teu primário, e subir um outro cluster no teu Kubernetes com esse backup. Então, serve para isso também. E também ele ajuda a fazer réplicas de clusters réplica, que basicamente, quem conhece de Patrone também, o Patrone também tem algo parecido, que você consegue manter um segundo cluster inteiro com por exemplo, 3 nós, né? Onde ele é totalmente standby, né? Então, caso você tenha um problema naquele cluster inteiro ali, tu tem um outro ainda. Então, essa é a ideia. Ele faz integração com isso. Então, ele pode fazer
a replicação disso para o teu outro cluster. Pode fazer o bootstrap do outro cluster também, se precisar. E restauração de wall. E mais um plugin, que é algo que você não vê em outros operadores, né? O CNPG, ele tem um plugin para o kubectl, e você não precisa utilizar ele, tá? Não é obrigatório. Porém, como vocês vão ver, ele tem algumas coisas que ele vai te ajudar, tá? Então, ele é mantido pelo menos no projeto ali, e ele vai te ajudar com algumas coisas, algumas operações que tu faz no teu cluster. Então, vamos dizer que você quer instalar o operador, e como ele é um plugin do kubectl, né? Então, ele não precisa ter o operador instalado para você rodar ele, né? Então, você quer gerar o teu manifesto para instalar o operador, ele gera para você o manifesto, passa só os teus parâmetros lá, e ele vai gerar um manifesto para você, completinho. Variação de status do cluster, eu vou usar bastante isso durante o demo, para vocês darem uma olhada. Ele vai trazer o status do teu cluster, tá? E ele também pode você pode usar ele para monitorar outros clusters. Então você pode passar o nome do cluster e do que é o status, ele vai te trazer o status do cluster X, do cluster Y e por assim vai, né? Parte de operações de cluster, então tu quer promover algum nó, quer destruir algum nó, reiniciar o teu cluster, quer fazer um restart, um rolling restart, ele faz tudo isso para você também através desse plugin, tá? Para quem conhece de Patrone é a mesma coisa. Como se fosse no Patrone lá, tu vai para Patrone CTL, tu faz switchover dentro do Patrone, porém tu faz isso no kubectl, tá? Então tu não precisa conectar em pod nenhum, tu faz remoto de qualquer lugar, né? E criação de certificado, tá? Então o CNPG ele também mantém certificados para conexão TLS criptografada entre todas as partes dele. Tudo que precisa ter alguma comunicação, ele comunica um certificado, e ele te ajuda a gerenciar e criar certificados também. Outra coisa, bastante coisa, né? Então, criação de relatório. Essa é uma parte que está um pouco em desenvolvimento ainda, mas você pode solicitar para ele gerar literalmente um tar zipado com muitas informações para você tentar resolver algum problema. Então, ele vai te trazer logs, ele vai te trazer status do teu cluster e tudo mais. Toda a parte de status que ele pode te trazer do teu cluster, ele vai te trazer, ele vai te jogar num arquivo e tu pode usar para resolução de problemas, né? Para tu não ter que ir um por um lá e coletar as informações. Benchmarking, então ele tem benchmarking tanto de parte de storage com o FIO, FIO, e também com benchmarking de banco com o PGBench. Então ele já tem integrado os dois ali. Você pode chamar eles através do plugin no kubectl. Parte de backup, tu pode iniciar um backup do kubectl. Você quer fazer um backup on demand ali, ele faz também direto do plugin. Fora toda a automação de backup que tu tem com o plugin do Barman, né? E lá você pode ter a parte de scheduling e tudo mais. E além disso, tu pode fazer PSQL direto pro teu cluster dele também. Para quem sabe, fazer PSQL para dentro do teu cluster no Kubernetes, demandam conectar no pod e tudo mais, ele já faz direto ali, passa PSQL, o nome do teu cluster, ele conecta no primário, pode até conectar no nó específico, tudo pelo plugin. E aí, como eu mencionei no começo, o projeto ele tá um projeto sandbox dentro da CNCF. Então, originalmente ele era da IDB, ele começou a ser desenvolvido pela IDB, porém a IDB cedeu o projeto para a fundação. Então, hoje em dia, ele é um projeto da fundação, não é mais um projeto IDB. Claro que desenvolvedores da IDB ali ainda participam do projeto, commitam bastante coisa, né? Então, mas a ideia é que a partir do momento que está na fundação, tem muita mais gente que pode ajudar e o projeto ele cresce com muita mais rapidez, né? E é isso aí. Então, falamos bastante, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui o que a gente pode fazer. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu tenho aqui, eu tenho um kind para fazer o meu cluster Kubernetes. Eu tenho 4 nós, workers e um control plane. Tá? Algumas coisas eu já vou deixar instalado, porque senão
vai passar do tempo aqui. Então, o operador, por exemplo, eu já instalei, tá? Então, o operador, no começo eu falei que ele cria CRDs, né? Que são recursos customizados, né? Aqui estão eles, tá? Então, vocês podem ver pelos nomes, backups, né? Parte de catálogo de imagens do teu cluster, tá? Clusters, nível de database, parte de quorum de failover, de novo aqui, catálogo de imagem, parte de poolers também, tá? Então você, por exemplo, você pode subir um PG Bouncer aqui, ele vai ter via manifesto também, tá? Através do CRD. Parte de publicação, publications, né? Então você quer fazer a publicação lógica, você consegue fazer via manifesto também, de forma declarativa. Parte de scheduling de backup, então você quer fazer backups, né? Através do Barman lá, ele vai ter de forma declarativa de novo, através de manifesto, para você configurar os seus backups. E por último, a parte de subscriptions, que é a tela aí, a replicação lógica, né? Então, o que isso quer dizer, né? Tudo isso aqui pode ser criado via manifesto. Tá? Nada disso aqui tu precisa ir lá, conectar no teu banco e criar isso aqui manualmente. Pode fazer tudo via um arquivo de manifesto, vai fazer um apply no teu do kubectl lá, e ele vai criar isso para ti, tá? E manter. Então, vamos dizer que eu quero alterar alguma coisa na minha publicação. Eu posso ir lá, eu altero meu manifesto, eu aplico ele, e isso é alterado lá dentro. Tá? Então, eu não preciso conectar no meu banco, fazer alteração em nada. Tá? Então, ele te dá algumas facilidades. E como tu pode imaginar, eu tenho alterado isso aqui em alguma pipeline, nada mais é do que eu ir lá alterar um arquivo lá no meu Git, e a pipeline roda aqui, aplica no meu banco. Né? Então, tem várias situações onde isso pode ajudar, menos coisas manuais para se fazer, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma pastinha aqui para vocês, tá? Então, temos algumas coisas aqui, tá? Que nós vamos configurar hoje para vocês verem como funciona, tá? A parte de Barman, a parte de clusterização, então criar o seu cluster, criar um database, criar um pooler, tá? Eu vou mostrar rapidinho um manifesto de como é a instalação do CNPG em si, tá? Então aqui tem a parte CNPG. A integração com o Grafana já, tá? Então, você tem o Grafana já no seu ambiente, ele, através do Pod Monitor, ele já coleta essas informações, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uns dashboards já pré-criados. E aí, só para vocês entenderem, eu estou usando o Kind, Mina.io para fazer a parte do S3 ali, como se fosse um bucket, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou aqui no Barman, tá? Lembra que eu falei que o Barman, ele tem um plugin, né? Então, esse manifesto aqui, e eu posso até mostrar para vocês, é grande, tá? Isso aqui tem linha pra caramba, tá? Então, esse aqui é todo... Lembra quando eu falei de CRD? Aqui tá toda a inteligência dele dentro desse manifesto aqui. Ele vai criar todos os CRDs, todas as inteligências que ele precisa ter para quando você chamar ele entender. Né? Então, se eu chamar que eu quero configurar um backup, a inteligência dele está aqui. Tá? Então, ele vai criar tudo que é necessário para administrar backups aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse cara aqui. Então, o que isso fez? Ele acabou de configurar, através desse manifesto aqui, o meu plugin do Barman, que é aquele que eu mencionei anteriormente, tá? Então, ele vai criar um monte de regras aqui, e quando eu chamar qualquer coisa relacionada ao Barman, ele vai entender. Tá? Então, tu vê aqui, ó, ele criou um CRD de Object Store, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu Object Store, que basicamente é o que diz onde que eu vou guardar os meus backups.
No caso aqui eu estou usando o Minayo, estou emulando como se fosse um bucket no S3, no Blob Storage aí, tá? Então, próxima coisa aqui que eu vou fazer. Eu tenho aqui o meu manifesto do meu Object Storage, tá? Então, isso aqui é o meu manifesto, tá? Então, vocês podem ver, lá em cima ele fala kind, né? Isso aqui ele está dizendo aqui, ó, eu quero um objeto desse tipo. Esse objeto, por padrão, ele não existe no Kubernetes. Quem criou esse objeto aqui foi o meu plugin do Barman, tá? Isso aqui que é a que a gente chama de CRD. Se você mandar um kind, se você mandar um manifesto com o kind Object Store sem o Barman plugin instalado, ele não vai entender, entendeu? Então toda essa inteligência vem dali. Então eu tô falando o que para ele aqui, ó? Eu tô usando a API do Barman, então na primeira linha ali, Barman Cloud, é a API dele. Eu tô falando que o meu nome do meu Object Store vai ser Minayo Store. Namespace é onde eu quero guardar uma pastinha ali, pgconf. Dentro de spec eu tenho umas configurações, então eu tô apontando ali S3, então é o protocolo da S3. Uma pasta chamada pgconf. Vou até alterar aqui para vocês verem. Vou botar aqui, pgconf 2025. Demo, vou botar aqui. O endpoint do meu onde está instalado o meu Minayo, como eu falei, eu já instalei algumas coisas, então o Minayo já está instalado, tá? Instalação super padrão do Minayo, tá? Só tô, aqui que eu falo o endpoint que eu vou chegar no Minayo, então o Minayo.minayo quer dizer que ele está no namespace Minayo, e Minayo é o nome de onde ele chega, tá? Credenciais, então aqui vocês estão vendo a credencial aqui, eu passo o nome dela, então o nome da minha credencial, e eu vou mostrar isso aqui, é um secret dentro do Kubernetes, tá? Então o nome dele é Minayo, e eu passo a chave, então aqui ele entende que para receber esse access key ID, ele vai chegar no secret chamado Minayo e vai pegar aquela chave root user ali. Não use root user, isso aqui é um demo, tá, pessoal? E aí, para pegar a secret access key, ele vai bater no mesmo secret, que é o nome Minayo, e vai pegar o root password, tá? E aí eu tô falando que eu quero comprimir o meu wall, meus wall files com gzip, tá? Fazer o archive. Então, beleza. Então eu vou aplicar esse cara. Tá criado. Então, se eu ver aqui... Opa. Aqui. Então, eu dei um get para retornar todos os objetos storage que eu tenho e ele tá ali, o Minayo Store, tá? Beleza. Então, agora eu tenho o meu plugin de Barman para fazer backups e eu tenho onde guardar meus backups, tá? Próximo passo, eu vou vir aqui no cluster. E aí eu falei que eu ia mostrar para vocês o secret, né? Eu já deixei ele pré-criado. Então, secrets são algo que já é do Kubernetes, tá? Então você pode guardar informações ali dentro. Quando você chamar o Minayo, ele vai ter aqui secret, ele vai ter lá a chave. E aí você pode buscar. Então aqui, ó, dentro do meu secret ele fala aqui, ó, root password. Então eu bati no secret Minayo, eu busquei o root password. Isso aqui está encoded com base 64, tá? E aí aqui tem o root user, tá? Beleza. Então tá tudo criado aqui. Eu vou agora criar o meu cluster, tá? Então vou mostrar o cluster para vocês. Beleza. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Passando a API. Vocês podem ver que ali a API V1, isso é a padrão do Kubernetes, tá? Vocês podem ver que no de baixo aqui, ele aponta para a API do CNPG, né? Então são APIs diferentes, tá? Então eu estou criando um segredo. Estou falando ali um segredo que, obviamente, está ali, tá criptografado, né? Então, eu estou criando um usuário JFolter, né? Que é meu nome. E a senha JFolter também, tá? E estou guardando ele dentro de um segredo lá, para utilizar ele depois, tá? E aí, aqui, ó, vocês podem ver que o kind é cluster. Novamente, isso aqui não existe. Isso aqui é criado pelo operador, tá? Então, quando eu chamo o meu kind cluster, eu posso passar várias configurações para ele, tá? Então, aqui, o nome do meu cluster pgconf 2025, ele vai ficar na namespace lá, que é o meu grupozinho pgconf, tá? Botei um delayzinho para ele começar, 30 segundos. O nome da imagem que eu vou utilizar, tá? Então aqui você pode passar qual versão do PG você quer. Eu tô pegando 16.9, mas pode pegar qualquer versão. Sai com bastante frequência, tá? Já tem até a 18, se vocês quiserem.
Uh, geralmente, dias depois que sai já a versão oficial, já sai uma imagem. Quantidade de instâncias que eu quero, tá? Então eu quero 4 instâncias desse meu cluster. Qual que é a estratégia para updates? Aqui você pode configurar se quando tiver um update eu quero fazer manualmente ou não. Então aqui ele quer falar, eu estou falando que é não supervisionado, então eu faço automaticamente, né? Passei um storage pequeno ali, 5 GB. A parte de parametrização do Postgres. Então, botei share de buffers ali, 256 MB, 24 MB de workmem. Botei algumas configurações do PG Stat Statements já, tá? Vocês podem ver que eu não botei nada aqui de shared pelo libraries. Tô botando só as configurações do PG Stat Statements, tá? E aí depois disso estou falando synchronous. O que isso quer dizer? Eu estou passando um método o método de H que eu quero, tá? Então, o método que eu vou usar é o first. Isso quer dizer que ele é por prioridade, tá? E a quantidade de nodes síncronos que eu quero ter prioridade. 1, tá? E aí eu falo aqui, quantos nós standbys são síncronos? 2, tá? Então, 2 dos meus 4 são replicação síncrona, tá? E aí, eu tenho data durability. Aqui você pode passar se você quer que faça... eu posso fazer um switchover com um pouco de lag. Ou não, eu preciso muito que seja síncrono. Então, eu vou esperar até zerar meu lag, aí eu faço a minha switchover, sabe? Então, aqui eu só botei requerido. Então, eu só faço meu switchover, meu failover, quando eu tiver certeza que eu tenho todos os dados, tá? Configuração aqui de memória, então eu passei 1 gigazinho aqui, bem pequenininho, para cada um deles, obviamente. Uma CPU, tá? Gerenciamento de roles, então, para criar usuário, eu posso criar diretamente pelo manifesto também. Então, vocês podem ver que eu passei aqui a chave roles, nome JFoltran, que é o usuário que eu falei que eu ia criar, né? Então, quem conhece de Ansible pode ver que ensure, né, bem parecido, eu falo que tem que estar presente. Então, eu preciso que esse usuário esteja presente na minha database, tá? Desculpa, no meu cluster. Um comentário, Léo. Pode botar um comentário aqui para ele, botei meu nome. Se ele vai fazer login ou não. True. Aqui, password secret, estou apontando para aquele secret que eu criei lá em cima, né? Então, aqui em cima, eu criei ali pgconf 2005, user JFoltran, né? Então, esse aqui vai ser a senha do meu cara. Se ele vai ser super user ou não. Então, false. E se ele precisa de alguma role ou não. Então, eu botei pg monitor para ele, tá? Parte de monitoramento. Aqui, se eu quero fazer algum monitoramento via pod monitor, que é como ele funciona com o Prometheus, né? Então, se você quer ter o seu Prometheus já coletando dados ali, você habilita esse cara, tá? Obviamente tem algumas outras configurações que você pode fazer aqui dentro. Estou fazendo bem simples só para demonstrar. E aqui entra a parte do plugin que eu falei. Então, no futuro, quando você tiver mais plugins, né? Você vai passar os seus plugins aqui. Aí, obviamente, cada um deles vai receber parâmetros diferentes, né? Com suas APIs. Então, aqui eu estou passando o plugin do Barman. Estou falando que ele vai ser o meu archiver de wall, tá? Então, is wall archiver true. E um parâmetro para ele, onde que vai ser o meu object storage, né? Que é o mini IO que a gente store que a gente configurou antes, tá? Então, esse aqui é o meu manifesto do meu cluster, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou só aplicar ele aqui. Cluster node plugin. Beleza. Então, vê, instantâneo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Estão vendo aqui que ele está criando os podzinhos dele aqui, tá? Então, o que eu falei? Me traz todos os pods daquele namespace ali. E fica esperando. Então, aqui, tá vendo? Ele fez um initdb. Ele fez isso num pod separado. Depois disso, ele iniciou aqui o outro, E tá começando, pgconf 1. Então, esse aqui é o meu primeiro pod do meu cluster de 4, né? Ele vai fazer toda a inicialização dele. Já terminou. Tu vê que aqui ele tá 2 de 2. Eu vou mostrar depois. É a parte do plugin, tá? Tá fazendo o join do 2 no cluster, tá? E aí, para mostrar um pouco diferente para vocês, lembra que eu falei que o CNPG tinha um plugin do Kubernetes, do kubectl, né? Então aqui, chamando o plugin CNPG, chamando o plugin CNPG, status e o nome do meu namespace, tá? E o nome do meu cluster.
eu posso ter mais de um cluster no namespace, tá? Opa. Aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar meio ruim de ver com esse zoom, né? Então, vamos lá. Dá pra ver, né? Então, aqui, ó. Nome do meu cluster, o system ID dele, um monte de informação de imagem, qual que é a instância primária, qual que foi o start time dele, o status. Então, tu vê ele fala, esperando por outras 2 instâncias por ficarem ativas, porque ele está esperando aquelas instâncias criarem ainda, tá? Então, ele te fala o tamanho atual do teu cluster, tá com 97 MB, quantas instâncias estão prontas já, que é o nosso primário já está pronto. Qual que é o atual LSN, então ele fala ali também. Tem algumas opções aqui que a gente não configurou, parte de backup, tá? Então, se você tiver backup configurado, ele vai te dar um status do teu último backup. Parte de replicação de streaming, não tem nada configurado nele, tá configurando, então não mostrou ainda, mas vai mostrar ali também. Então, ó, vou te dar uma atualização aqui. Ó, já apareceu um cara ali. Já. Então, antes não tinha nada aqui, ó, no Application Slots, ó, tem o Application Slots. Aqui, ó, a parte de, ele informa que está esperando fazer um checkpoint aqui para adicionar o YouTube 3 no cluster. Então, ele vai trazer um monte de informação, né? Aqui embaixo, a parte do status da tua instância. Então, ele mostra os 2 nós que já estão no meu cluster, o terceiro está criando. O LSN, qual que é a role dele, né? Então, ele fala, ó, primário e outro é standby sync. Então, ele é um síncrono, tá? Status dele, se ele é burstable ou não, isso aí é para quem conhece lá, trabalhando com cloud, né? O manager, que é a versão do operador que está, né, nesse cara. E aí o nó que ele tá. Então tu vê que um deles está no worker e o outro está no worker 2. Então eles estão em 2 nós diferentes, tá? Por padrão, ele tem anti-affinity, então ele tá sempre um pod, um nó, um pod, um nó, um pod, um nó, mas você pode configurar isso para ter mais de um pod no nó, tá? E aí também o status do plugin aqui tem a parte do Barman, né? Então, vamos atualizar aqui. Ó, já tem mais um cara aqui. Então, ele já adicionou o terceiro. Ele fala que é standby potential sync. Lembra que eu botei só 2, tá? Então, quando ele subiu o último, ele vai verificar qual dos 2 ele vai botar como síncrono, tá? Aí. Tá subindo. Ó, o último já veio como async. Então aqui, async no 4. Então esse cara aqui vai virar um 5. O próximo. Ah, tá. Uma configuração que eu preciso de avisar vocês. Ele tá como potential sync por causa disso aqui, ó. Aqui a gente configurou aqui na parte de synchronous, a gente configurou o método first, né? Então o que isso quer dizer? Que ele, quando você, não sei, já viu aquela parte do synchronous standby names, o parâmetro, né? Você pode botar N ou first, né? Ou isso que faz a configuração do standby names. Então, o que ele está dizendo? Ele vai pegar todos os teus síncronos que você configurou. Então, você botou 2, ele vai botar esses 2 caras lá, né? E ele vai configurar com um first 1, que é o que a gente botou ali. Então, a gente botou first e o número 1, né? Então, ele vai lá e mostra first 1. Então, se eu mostrar para vocês aqui, CNPG, vou usar uma outra parte do plugin aqui, a parte de PSQL, passar meu namespace e o nome do meu cluster, né? Ele vai conectar aqui. Então, aqui, ó. Então, o first 1, né? Como a gente configurou, o first e o 1 naquele número lá. E aí ele botou o 2, que foi o primeiro cara que subiu, e o 3, né? Então, essa configuração ela é gerenciada pela parte do manifesto de síncronos standbys, né? E como a gente só botou 1, o outro ele fica como potential sync porque a gente só precisa de 1, a gente não precisa de 2. Então, se a gente precisasse de 2, ia ficar os 2 síncronos. Mas ele fica lá para caso o síncrono tenha algum problema com ele, ele vira síncrono, tá?
Então, vamos fazer agora aqui. Eu vou matar um, cara. Então, aqui eu tenho 4, né? Então, vamos lá. Delete pod. Então, é como se eu estivesse perdendo minha máquina, tá? Eu vou... Qual que era o cara síncrono aqui? É o 2. Então, eu vou matar o 2, tá? Deletou. Deixa eu botar o status aqui. Ó, ele entendeu que, ó, service unavailable. Então, ele perdeu o contato com o 2, tá? Tu vê ali, ó, o 3 tá síncrono agora. E o 4 tá Pontation Sync. E aí, voltou o 4 de novo, que é aquela parte da reconciliação que eu falei, né? Ele percebeu, opa, eu era para ter 4 nodes, eu tenho só 3. Eu tenho que voltar para o estado que o cara me passou. Então, qual que é o estado? São 4 nós, são 2 síncronos, né? Então, ele vem aqui, porque ele precisa ter aquele first one, né? A primeira coisa que ele fez é trocar um cara para síncrono, né? Então, aquele 3 virou síncrono. E foi lá e criou o próximo cara, que era o 4 que ele tinha deletado, e adicionou no cluster de novo, né? Então, para manter aquele estado. Tá? Então, tu vê até aqui na sync state aqui, ó, assíncrono, síncrono, né? E aí ele tem a prioridade aqui, né? Então, essa prioridade aqui é o que dita quem vai virar síncrono. Então, prioridade 0 é esse 2 aqui. Então, se acontecer algum problema com algum node síncrono ali, quem vai virar síncrono é o 2, tá? Porque ele tá com a prioridade 0, tá? Então, isso aqui que dita, tá? Beleza? Então, vou mostrar um pouquinho da parte de backup para vocês, tá? Então, aqui no Barman. Então, aqui, ó, eu tenho tanto um backup standalone, tá? Então, esse aqui é um backup que, se eu chamar, ele vai rodar e terminou, tá? Ele não tem schedule, né? E ele chama aqui, ó, o nome do meu backup, então eu posso botar o nome para ele, ficou backup pgconf. Namespace, que é onde está o meu cluster, tá? Aí eu passo ali cluster name, né? Então eu estou passando que eu quero fazer um backup do cluster com o nome pgconf 2025. O método, então por que ele pergunta o método? Porque você tem outros métodos de fazer backup, tá? Quando você chama o método plugin, você está dizendo que eu quero usar o meu plugin do Barman. Você pode passar aqui, por exemplo, para fazer volume snapshot. Então, eu quero fazer um backup que é um snapshot do meu volume. Você passaria aqui o método volume snapshot. Em vez de fazer o backup via Barman, ele vai fazer backup do volume, do snapshot do volume, tá? Então, e aí é que eu chamo aqui, ó, plugin configuration, eu chamo o Barman Cloud, né? Então, apply backup.io. Beleza? Então, criado. Aí eu venho aqui, get backup, e aí eu passo a minha... Então, aqui, ó, o meu backup. Então, você vê que eu posso gerenciar backup direto pelo kubectl, né? Então, se eu quiser pegar mais informações dele aqui, vou dar um describe, backup, eu pego o nome do meu backup, e onde ele está no namespace. Ó, informações do meu backup. Então, se ele tem alguma label, alguma anotação, você pode botar também, né? Quando que ele foi criado, né? O nome do classe que é o backup, o método que foi usado, né? O ID, o nome do backup, qual que foi o LSN que ele começou, o wall, qual que ele terminou, né? Então tem tudo aqui certinho. Tem aqui também eventos do cluster, então as chamadas que ele fez, tá? Então ele chamou aqui, ó, Cloud Native Base Backup, que é o plugin, tá? E aí ele foi pro local e iniciou o backup, tá? E agora eu também posso fazer um scheduling, né? Então se eu quiser deixar lá para ele rodar backup a cada X dias lá, todo dia, ou sei lá, fazer um backup cada 30 minutos, cada 1 hora, toda noite, tanto faz, né? Você pode usar outro CRD, que é a parte de schedule backup, também gerenciado pelo operador, tá?
Você passa aqui o nome do teu scheduling. Então eu botei pgconf, schedule backup. O namespace que ele tá, que é o mesmo namespace do meu cluster. Tá? O nome do cluster. O scheduling dele, que aí ele leva o padrão da crontab. Porém, ele também deixa você botar segundo. Então você vê que tem um... Quem conhece crontab sabe que tem um a mais aqui, né? Que é o segundo. Então aqui o que eu tô fazendo? Eu tô botando um backup a cada 40 segundos. Tá? O owner dele, eu tô falando que o dono desse backup vai ser aquele cluster mesmo, ele mesmo. Tá? O método, plugin, posso mudar, né? Como eu informei. E aí eu tô passando o plugin aqui, né? E aí no método também você pode botar se você quer um tipo de backup diferente, tá? No caso eu tô fazendo full. Então, schedule backup, vou rodar aqui. Beleza? Aí eu venho get schedule backup. pgconf. Opa. Copiar aqui. Aí, então, ele tem aqui o meu scheduling. Ele vai falar quando que foi o meu último backup, então 14 segundos atrás. Qual que é o age dele, quando que eu criei, né? E o cluster que ele é. Então, posso vir aqui, mesma coisa que eu fiz com o meu backup, né? Dar um descalibre nele. E aqui eu consigo ver informações dele, né? Então, aqui o meu schedule que eu configurei, né? Tudo certinho, né? E aí, como eu falei, tudo isso aqui você pode alterar a qualquer momento. Então, outra coisa interessante aqui, agora que a gente já viu a parte de backup, que nosso tempo está acabando, eu vou mostrar a parte de database. Então, quando ver aqui que eu tenho o database puller, né? Então, vamos fazer o puller na frente primeiro. Então, aqui, deixa eu mostrar o puller para vocês. Então, aqui eu tenho o puller. Por padrão, ele é um PG Bouncer, por enquanto, tá? Como eu falei, aquela parte de plugins, né? Um dos pontos dele é autenticação e autorização, então pode ter um plugin no futuro para outros, além do PG Bouncer, né? Por enquanto é PG Bouncer. Então eu estou chamando aqui, vocês veem o kind puller, tá? Vem do operador. O nome dele, namespace dele, o cluster, obviamente. Posso botar quantas instâncias eu quero. Então eu quero 3 instâncias de PG Bouncer. Qual que é o tipo dele? Então eu quero read-write, tá? Eu posso, por exemplo, fazer 3 read-write, 3 read-only, tá? Então pode configurar dessa maneira. O pull mode dele, então tá na session, né? Pode ser transaction, outras coisas. E aí algumas parametrizações aqui do PG Bouncer, né? Então, vou aplicar ele aqui, como sempre, né? Então, ele criou o meu puller, tá? E aí, o que ele vai fazer? Esse cara, ele tá criando os pods ali, ó. Então, ele vai criar, como eu falei que eu queria 3 pullers, 3 instâncias do meu puller, ele vai criar os 3 ali. E depois eu posso utilizar ele para chegar. Ele vai criar o seu serviço do Kubernetes também. E depois eu posso chegar via serviço do Kubernetes, passar pelo PG Bouncer e chegar no meu cluster, tá? Beleza. Então o puller foi. Database, tá? Então você também pode administrar banco de dados, os seus bancos de dados dentro do teu cluster, declarativamente, tá? Então via manifesto, né? Então, por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um database name demo. O dono é o JFoltran, que é o usuário que eu criei antes. O cluster, né? Que é o pgconf 2025. E aí eu posso falar aqui, ó, eu quero um esquema chamado Bloom. E o dono desse esquema é o JFoltran. E eu quero essas extensões aqui, ó. Eu quero a extensão Bloom. Então, mesma nomenclatura aqui do Ansible que vocês tinham visto, né? O present. E o esquema que ele vai ficar. Então, eu botei a extensão Bloom no esquema Bloom. E aí eu peguei também a extensão ncheck no esquema public, tá? Então, vem aqui. Apply. Database. Beleza? Como todos os outros que eu mostrei, ele vai ter também um objeto lá que tu pode pegar. Então, aqui, ó. Então eu tenho um tipo database aqui também, tá? Então tu vê ali, aplicado true, né? Se tiver algum erro, ele vai te dar uma mensagem, tá? Então, se eu for lá no meu
cluster agora. Aí, ó. Demo, Owner JFortran. Aí, Encheck Bloom, beleza? Esquema public, esquema Bloom, tá? Então, você pode fazer alterações nesse manifesto e ele vai aplicar no teu cluster, tá? Então, todo mundo se conectar lá, criar todo o database e tudo mais. Faz tudo via manifesto, joga isso no pipeline, fechou, tá pronto, né? Aí, só a parte aqui da descrição dele também, pra vocês darem uma olhada. Então, aqui vocês podem ver toda a descrição dele, né? Então, quando ele foi criado e tal. As partes das extensões, né? Bloom e tal. Só um adendo aqui sobre essa parte das extensões. Por enquanto, essa parte de extensões declarativas aqui somente contribui, porém, com o passar do tempo aí vão adicionando mais, tá? E, além disso, uma coisa que eles estão inovando agora, a partir da versão 18 do Postgres, tá? Já funciona com a versão 18 do Postgres. As versões mais antigas ainda não funcionam, tá? E com a última versão do operador, que é 1.27, você pode adicionar extensões na shared preload libraries dinamicamente. Isso é algo que é muito difícil de fazer no Kubernetes por causa das imagens, né? Então, o que normalmente as pessoas fazem, elas fazem imagens com as extensões que elas querem, né? E outros operadores também passam por isso. E uma mudança que eles estão vindo agora com a versão 18, tá? Que tiveram algumas... E eu não vou lembrar agora qual que foi a mudança que teve no PG18, mas é um parâmetro. Eles fazem um mount de todos os arquivos daquela extensão que você quer no teu pod lá, e ele vai ter acesso disso dinamicamente. Então ele não precisa ir lá e fazer a tua imagem. Então, vamos dizer que tu queria botar uma extensão aqui que demanda ter lá no shared payload libraries. Você vai ter que ir lá, vai ter que fazer uma imagem nova, fazer o upload dessa imagem para algum lugar, recriar o teu cluster com a imagem nova, para ter aquela extensão lá. Porque ela demanda ter aqueles arquivos físicos lá dentro, né? Acessíveis. Então, a diferença com essa mudança do PG18 ali e com o operador novo é que isso já é feito dinamicamente. Então, você não precisa recriar uma imagem. Obviamente, você vai ter um rolling update ali para adicionar isso, mas você não tem que recriar uma imagem do zero, né? Então, é uma melhoria aí do futuro, tá? Mas essas extensões aqui da Contrib, tudo dinamicamente. Se você adicionar uma extensão aqui agora, ele vai adicionar a extensão lá na database, ele faz toda a parte de create extension lá dentro para você, tá? E acho que é isso aí. Mostrei bastante coisa. É isso aí. É um demo rápido e feito às pressas. Muito obrigado. Tem perguntas, né? Se alguém tiver uma pergunta. Fala. Parabéns, cara, bem legal. Obrigado. PG nativo. Manda. Cara, uma dúvida, você consegue controlar ali a questão do data loss, né? Então eu quero ter as minhas réplicas, ou seja, meus nós, sem data loss. Só que para a gente garantir isso, eu preciso ter uma replicação síncrona, correto? Isso. E se eu coloco o parâmetro para não ter data loss, mas não configuro nenhum volume de replicação síncrona. Ele não te deixa. Não deixa. Tá, Já te aviso agora. Era essa dúvida. Se tu botar o Data Durability Required, ele vai falar, você tem que ter um sim. Mais alguma pergunta? Opa. Aproveitando que está aqui perto. O operador, ele trata, de alguma forma, a atualização do cluster Postgres numa major version, por exemplo? Uhum. É possível fazer? Ele tem a parte de rolling updates para minor versions, né? Então, se você quer fazer uma atualização de minor version, ele faz isso para você. Aí ele faz automaticamente com rolling updates, então ele faz um por vez, né? Para você não ter perda de conexão. Mas major versions não, ainda não. Então isso tem que ser de uma maneira que é mais disruptiva, né? Ele vai ter que recriar ali os teus pods e tu vai ter um downtime, obviamente, né?
E isso eu acho que não tem nenhum operador ainda que faça, ou se tiver, eu não sei. Mas acho que não tem nenhum que faça ainda isso. Quem tem? Quem que faz já? Oi? Major Upgrade Rolling? Ah, ok. Então a Current faz há alguns tempos. Rolling Updates. Não. Não, não faz, então. não, então, Major Version não tem nenhum que faça Rolling Updates. Porque aí o Rolling Updates deixa você não perder conexão, né? Mas todos eles precisam parar em algum momento. Aproveitando então a segunda pergunta. Diga. Muito interessante a questão do backup, né? E você citou no início da palestra a ideia de você criar ambientes de desenvolvimento, de teste a partir do backup. Uhum. E eu fiquei pensando assim, um cenário muito comum é você ter ambientes não produtivos separados, até mesmo uma segunda conta do provedor de nuvem, né? Há alguma integração nesse sentido de eu utilizar o backup gerado, né, pelo operador e restaurar em outro cluster Kubernetes? Isso é uma feature que vem do Barma já, né? Então, o Barma em si, ele vai conseguir identificar um backup dele mesmo, né? E aí tu vai conseguir fazer depois um import. Lá quando você passa o manifesto do teu cluster, ele vai ter uma parte que chama Bootstrap. E lá, se você tem o plugin do Barma, você consegue passar lá alguns parâmetros que vêm do plugin, informando o nome do backup e tudo mais. Mas claramente, se você quer fazer entre clusters, você vai ter que pegar esse backup, jogar para o outro lado, né? Jogar esse backup lá para ele poder identificar isso, porque senão ele não consegue achar, né? Mas sim, ele consegue fazer. Mas, como eu falei, tem que ser Barma de um lado, Barma do outro, porque é uma funcionalidade do Barma. Excelente, obrigado. Isso aí. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Valeu, pessoal. Muito obrigado.